Os Amish são mundialmente conhecidos pelo seu estilo de vestir sem adornos, pelo uso de carruagens puxadas por cavalos e pela rejeição de quase toda a tecnologia moderna. À primeira vista, parecem levar uma vida tranquila, desligada do ritmo do mundo atual. Mas, dentro dos seus círculos fechados, circulam histórias que raramente vêm ao de cima. Por detrás das suas regras rígidas, escondem-se casos de abuso silencioso, sanções internas e conflitos familiares raramente mencionados. São também mencionadas atividades econômicas secretas, laços com estrangeiros e desaparecimentos inexplicáveis. Os jovens vivem com medo da rejeição, enquanto as mulheres são sobrecarregadas com tarefas e controlos aos quais não conseguem escapar. Tudo isto ocorre sob um verniz de ordem absoluta. Que segredos se escondem por detrás deste silêncio? Que verdades não são ditas? Bem-vindos a Mundari. Vamos começar. De rebeldes perseguidos a uma seita fechada. As origens ocultas dos Amish. Durante o século XVI, a Europa viveu um período de conflitos religiosos. Vários movimentos reformistas surgiram em reação ao que consideravam ser abusos por parte da Igreja Católica e dos poderes protestantes. Entre estes grupos, encontravam-se os anabatistas, que rejeitavam o batismo das crianças e defendiam uma separação estrita entre a crença e o governo. Logo foram atacados pelas autoridades civis e religiosas, que os consideravam uma ameaça à ordem pública. Deste grupo surgiram os Menonitas, seguidores de Menno Simons, um antigo padre holandês que defendia uma vida pacífica, a rejeição da violência e um estilo de vida simples. Mas nem todos concordavam. Jacob Amann, um pregador suíço, achava que os menonitas se tinham tornado demasiado flexíveis. No final do século XVII, separou-se e fundou o seu próprio movimento, com regras mais rígidas, isolamento total e obediência absoluta. Os seus seguidores seriam mais tarde conhecidos como Amish. Após a separação, a pressão continuou. Em regiões como a Suíça, a Alsácia e o sul da Alemanha, os Amish sofreram confiscos, multas, expulsões e vigilâncias constantes. O seu modo de vida incomodava os governos locais, que os viam como um problema. Para escapar, muitas famílias atravessavam o Atlântico em busca de um lugar onde pudessem seguir as suas regras sem intervenção externa. A América do Norte ofereceu-lhes essa possibilidade, com terras baratas e liberdade religiosa. As primeiras comunidades Amish chegaram à Pensilvânia no século XVIII. Desde o início que se destacaram pela sua rejeição da vida urbana e da tecnologia moderna, mas também pela sua capacidade de viver de forma independente. Cultivavam os seus próprios alimentos, construíam as suas casas, criavam animais e fabricavam quase tudo o que utilizavam. A língua que falavam, conhecida como holandês da Pensilvânia, reforçava a sua identidade como um grupo fechado. Raramente interagiam com pessoas de fora. Tudo girava em torno das suas regras internas. O seu isolamento não era simplesmente uma decisão voluntária. Eram vistos pelos outros como estranhos, ultrapassados e, em alguns casos, um obstáculo ao progresso. Casavam apenas entre si, não recebiam visitas externas e tudo girava em torno dos seus encontros religiosos. Esta forma de organização reforçava a lealdade ao grupo acima de tudo. Com o tempo, este isolamento continuou. A chegada da eletricidade, dos automóveis e do crescimento industrial não alterou as suas regras. Embora alguns grupos aceitassem soluções práticas, como o uso de baterias ou o aluguer de transporte externo, a maioria manteve-se uma sociedade paralela, com regras próprias, sem acompanhar o ritmo do resto do país. Um dos fundamentos deste isolamento foi a criação de um código de regras não escritas que separava o que era aceite do que era proibido. Embora estas regras variassem ligeiramente consoante a região, o seu propósito era sempre o mesmo: manter o controle interno e evitar desvios. As sanções iam desde advertências até a expulsão completa do grupo. A comunidade cresceu. Em 1900, existiam cerca de 5.000 Amish nos Estados Unidos. Em 1950, já eram cerca de 20.000. E no início do século XXI, somavam mais de 250.000. Isto não se deveu à chegada de novos membros, mas sim ao tamanho das suas famílias, que
que geralmente tinham mais de 6 filhos, e ao facto de a maioria dos jovens ter decidido permanecer no grupo. Também se expandiram para estados como Ohio, Indiana, Nova York e Missouri. Embora tenham rejeitado muitas propostas, conseguiram adaptar-se de algumas formas para sustentar a sua economia sem trair os seus princípios. Por exemplo, podiam utilizar transporte alugado para determinadas viagens ou ter cabines telefônicas longe de casa, apenas para emergências. Esta flexibilidade limitada ajudou-os a continuar a operar sem depender de fontes externas. A forma como educavam os seus filhos era outro elemento de controlo. A escola terminava aos 14 anos. Depois, os adolescentes ingressavam em trabalhos agrícolas, artesanais ou domésticos. As oportunidades de formação fora do grupo não só eram evitadas, como também eram vistas como um risco para a estabilidade interna. Os Amish de hoje são descendentes daqueles que primeiro migraram. São um dos poucos grupos que resistiram a séculos de mudanças sem modificar a sua base. O seu isolamento não é produto de ignorância ou atraso, é uma escolha organizada, mantida com disciplina, parte de uma estrutura criada para se sustentar sem mudanças. Cada aspecto das suas vidas segue regras definidas há séculos, concebidas para garantir uma coisa: que o grupo não se desfaça. O poder invisível da fé. Como os Amish controlam a partir de dentro. A vida espiritual entre os Amish está organizada em áreas locais chamadas distritos. Cada uma inclui entre 20 e 40 famílias, dependendo do tamanho da terra e do número de pessoas que vivem na área. Não constroem igrejas ou locais dedicados à oração. As cerimônias são realizadas em casas particulares, com rotatividade entre elas. As reuniões decorrem de 2 em 2 semanas e duram várias horas. Combinam leituras bíblicas, cânticos antigos, orações coletivas e mensagens sobre como viver em grupo. A autoridade está nas mãos de figuras específicas: o bispo, os ministros e o diácono. O bispo toma as principais decisões. Supervisiona os batismos, os casamentos, as expulsões e o cumprimento das regras internas. Os ministros pregam e colaboram em assuntos importantes. O diácono trata de tarefas práticas, como distribuir ajuda aos necessitados e coordenar os bens comuns. Nenhum deles é remunerado. Todos continuam a trabalhar nos campos ou em oficinas, sem os privilégios do seu papel espiritual. Os dirigentes não são eleitos por voto ou campanha. Quando uma vaga fica disponível, segue-se um processo interno em que os membros propõem nomes de homens que consideram adequados. De seguida, realiza-se um sorteio com Bíblias marcadas. Quem receber o símbolo oculto é considerado como escolhido divinamente. Esta pessoa ocupa o cargo durante toda a vida, exceto em casos de saúde ou doença grave. O batismo não se realiza na infância. Só é permitido entre os 16 e os 22 anos. A partir desse momento, a pessoa está totalmente integrada. Pode casar, votar em decisões do grupo e comprometer-se com as normas coletivas. Esta etapa envolve aceitar o controlo religioso e seguir o estilo de vida sem protestos. Os casamentos realizam-se entre novembro e dezembro, quando termina o trabalho agrícola. As cerimônias não são em templos, mas em casas de família. Duram o dia todo e não há celebrações como noutras culturas. A noiva veste azul escuro ou roxo. O branco é considerado um símbolo de vaidade. Os presentes não são pessoais, mas úteis. Ferramentas, tecidos, utensílios domésticos. O casamento é um compromisso total. Não há divórcio. Se a relação se tornar tensa, apenas é possível uma separação informal, sem romper o vínculo religioso. Um momento-chave do calendário religioso é a Ceia do Senhor, celebrada 2 vezes por ano. Inclui confissões privadas, o lava-pés entre membros do mesmo sexo, como sinal de humildade, e a distribuição de pão ázimo e vinho feitos pela comunidade. São necessárias várias semanas de preparação para esta cerimônia. As disputas entre os membros são analisadas, os pedidos de desculpas são apresentados e quaisquer problemas são resolvidos antes do evento. Só aqueles que são batizados e estão em situação regular podem participar plenamente. O controle religioso vai além dos rituais. Existem reuniões chamadas Besprechungen,
onde são avaliadas as falhas dentro do grupo. Estas reuniões podem variar desde o uso indevido de um dispositivo até conflitos familiares ou má conduta. As punições variam consoante o caso, mas procuram sempre proteger a unidade interna. A formação espiritual começa na infância. Nas escolas da comunidade, a Bíblia é central. Os hinos antigos também são estudados, e as histórias do grupo são revistas. Em casa, as famílias dedicam tempo à oração, sobretudo antes das refeições e ao final do dia. As crianças aprendem que respeitar os pais faz parte do seu dever religioso. As mães desempenham um papel importante no ensino doméstico. Existem diferenças entre comunidades. Algumas seguem uma linha mais rígida, como a velha ordem. Outras são mais abertas, como os Beach Amish ou os New Order. Cada uma interpreta as regras à sua maneira. Umas permitem determinadas tecnologias, outras não. Umas interagem com o mundo exterior, outras evitam-no completamente. No entanto, todas concordam nos fundamentos: fé partilhada, batismo tardio, rejeição de decisões individuais e o valor de viver em grupo. A autoridade não depende de um líder carismático. Não há pastores com poder total nem pregadores proeminentes. O sistema está dividido, mas sempre baseado nos mesmos princípios. Cada distrito gere os seus assuntos de forma autônoma, mas nunca fora da estrutura comum. Esta organização é o que lhes permitiu sobreviver às divisões internas e sobreviver durante gerações. Infância. Proibida, trabalho, regras e silêncio no mundo. Amish. Nas comunidades Amish, a infância é marcada por responsabilidades desde tenra idade. A partir dos 4 ou 5 anos, as crianças já fazem parte da força de trabalho diária. As filhas ajudam na cozinha, cuidando dos irmãos mais novos e lavando roupa ou costurando. Os filhos acompanham os pais aos campos, alimentam os animais, recolhem ovos, limpam os estábulos e aprendem a utilizar ferramentas básicas. O trabalho não é visto como uma obrigação ou castigo, mas sim como uma parte normal do crescimento. A educação formal tem limites claros. As crianças frequentam escolas comunitárias de uma só sala e abandonam os estudos após concluírem o 8º ano, por volta dos 14 anos. As disciplinas incluem leitura, escrita, matemática simples, ortografia, geografia básica e religião. O inglês e o alemão também são ensinados como línguas funcionais, embora o dialecto holandês da Pensilvânia seja utilizado na vida cotidiana. Os professores são sempre membros do grupo, sem formação universitária, mas com experiência no meio. O objetivo das escolas é reforçar os princípios do grupo. O respeito pelos mais velhos, a humildade, a colaboração e a obediência são ensinados. As avaliações não visam a continuidade da carreira acadêmica. O objetivo é apenas garantir que as crianças conseguem ler textos religiosos, lidar com a matemática básica e adaptar-se ao ambiente comunitário. As atividades lúdicas são simples: jogos de grupo, música e desporto em casa. As regras disciplinares são rígidas, mas não extremas. Os castigos físicos ligeiros são aceites em casa, embora raramente sejam utilizados na sala de aula. As regras são claras: não interrompa os adultos, não levante a voz, não desafie as instruções e não tente destacar-se. Desde cedo, as crianças aprendem a agir com simplicidade e a não procurar a excelência. Os elogios são feitos com cuidado para não despertar atitudes negativas. Além da sala de aula, é priorizada a aprendizagem prática. As meninas desenvolvem competências como a costura, a culinária, a conservação de alimentos e a jardinagem. Os rapazes aprendem carpintaria, ferraria, maneio de animais e reparação de ferramentas. Durante a adolescência, a carga de trabalho em casa aumenta. Os rapazes trabalham em quintas ou oficinas, e as raparigas tratam da casa ou ajudam em negócios familiares, como padarias ou vendendo produtos artesanais. As relações entre as crianças formam-se dentro do mesmo grupo local. Brincam sempre sob a supervisão de adultos. Entretêm-se com as escondidas, corridas ou canções. As meninas constroem bonecas sem rosto com as suas mães, enquanto os rapazes constroem brinquedos de madeira.
Os artigos comprados fora são reduzidos ao mínimo para reduzir o contato com o mundo exterior. Os adolescentes participam em encontros denominados cantigas, onde entoam hinos e canções tradicionais. Estes eventos servem também como espaço para conhecer potenciais parceiros. As regras do namoro são muito rígidas. Não há encontros privados nem demonstrações públicas de afeto. Todo o processo é acompanhado de perto para manter a discrição e o recato. O relacionamento entre pais e filhos é marcado por hierarquias fixas. O pai tem a palavra final em decisões importantes, como a mudança, questões financeiras ou disciplina. A mãe é responsável pelos cuidados aos filhos e pelo ensino das regras desde cedo. Ambos os papéis são definidos pelo grupo e não são questionados. Embora não vivam completamente isolados, o mundo moderno continua distante. As crianças veem carros a passar perto dos seus campos, ouvem falar de televisão ou de computadores em comentários aleatórios e, por vezes, têm um breve contato com vizinhos de fora. Mas estas referências são cuidadosamente geridas dentro de casa. A curiosidade não é incentivada, nem são fomentados desejos fora do estilo de vida aprovado. Os pais ensinam que esta separação é uma forma de proteção, não de castigo. A infância é passada sem ecrãs ou dispositivos eletrônicos. O dia gira em torno do trabalho, das aulas, das orações em família e das tarefas de grupo. Esta estrutura fixa é concebida para incutir nas crianças os valores fundamentais desde cedo: ser útil, não se destacar, esforçar-se e seguir as regras. A pressão para manter estas orientações recai sobre cada família, reforçada pela vigilância dos vizinhos e pelo controlo das autoridades internas. A lei não escrita que controla cada segundo. Entre os Amish, a Ordnung é o código que regula a forma como cada membro destas comunidades deve viver. Não está escrito nem guardado em lado nenhum, mas todos o conhecem e respeitam. Cada grupo Amish tem a sua própria versão, com variações locais que determinam detalhes práticos, como se vestem, que ferramentas podem usar, como devem ser as suas casas e que tipo de tecnologia é permitida. Estas regras são transmitidas oralmente e reforçadas pelo exemplo e pela pressão dos líderes religiosos. O bispo e os diáconos são responsáveis pela sua aplicação. A partir do batismo, todos os membros devem segui-las sem questionar. Ao contrário de muitas igrejas, onde as regras se aplicam apenas a questões espirituais, aqui controlam toda a rotina diária. Os regulamentos especificam exatamente como se devem vestir. As mulheres usam roupas simples e escuras, sem padrões ou enfeites. Botões ou fechos visíveis são proibidos. Os homens usam calças discretas, suspensórios, chapéus de abas largas e camisas simples. Os sapatos são funcionais, sem marcas ou ornamentos. O princípio orientador é evitar a vaidade. Destacar-se é mal visto. O uso de automóveis particulares também não é permitido. Em vez disso, viajam em carruagens puxadas por cavalos, conhecidas como charretes. Por vezes, quando têm de percorrer longas distâncias por motivos de saúde ou de trabalho, podem pagar a alguém de fora para os levar. Mas esta permissão só é concedida se não comprometer os valores do grupo. Possuir ou conduzir um automóvel é considerado uma infração grave. Dentro das habitações, a eletricidade da rede elétrica não é permitida. As lamparinas a óleo, as lanternas a pilhas ou os pequenos motores são utilizados para tarefas específicas. Os fogões funcionam a lenha ou a gás. Os móveis são básicos, úteis e sem adornos. Não existem pinturas, espelhos de grandes dimensões ou objetos decorativos. O ambiente deve ser sóbrio, livre de distrações. Tudo gira em torno da família e da religião. O mesmo controlo se aplica à educação. As crianças estudam apenas até aos 14 anos, em escolas criadas pela comunidade. Depois, são integradas nas tarefas agrícolas, domésticas ou oficinais. Não há opção de continuar a aprender fora. As matérias avançadas ou os tópicos modernos não são ensinados. O que lhes é dado são competências básicas: ler, escrever, somar e seguir regras morais. O objetivo não é prepará-los para partir, mas sim para ficar. A vida social também é limitada. As atividades permitidas incluem reuniões religiosas,
refeições em grupo, trabalhos coletivos como a construção de celeiros e eventos religiosos. As amizades e parcerias são formadas apenas entre membros do mesmo grupo. Falar com pessoas de fora é raro e sempre vigiado. Este modo de vida procura cortar qualquer influência externa. Se alguém quebrar as regras, há consequências. Inicialmente, recebe uma advertência direta. Se não corrigir o seu comportamento, os líderes reúnem-se com eles e podem impor medidas mais severas. A punição mais grave é a expulsão, que significa deixar de pertencer à comunidade. A pessoa punida não pode participar em reuniões, refeições ou atividades comuns. Até mesmo os seus familiares devem manter-se afastados. Deixam de comunicar e limitam-se ao essencial. Nem todas as comunidades são iguais. Algumas permitem determinadas tecnologias se forem utilizadas para o trabalho, como telefones fora de casa ou máquinas agrícolas motorizadas. Outros rejeitam tudo o que cheire à modernidade. As decisões são tomadas em grupo, procurando manter um equilíbrio entre as crenças e as necessidades cotidianas. A Ordnung é mais do que um conjunto de regras. É uma forma de definir quem permanece e quem se desvia. Segui-la não só garante a ordem, como também fortalece o sentido de pertença. Graças a este sistema, cada pessoa tem clareza sobre o que se espera dela e o que não pode fazer. Tudo o que fuja às regras é considerado uma ameaça. É por isso que são tão cuidadosos. Para os Amish, seguir estas regras é uma forma de proteger a sua fé, a sua unidade familiar e a continuidade do grupo. As regras não existem para serem debatidas. São a base que mantém tudo unido. Através deste controlo coletivo, todos sabem o seu lugar, o que devem fazer e as consequências de se desviarem do caminho estabelecido. O peso do comando. Como os homens Amish vivem e obedecem. Os homens do mundo. Amish desempenham papéis fundamentais na manutenção da estrutura do grupo. Desde cedo, são preparados para assumir tarefas profissionais, familiares e religiosas. A partir dos 5 ou 6 anos, acompanham os pais aos campos, onde aprendem a plantar, a cuidar de animais, a construir estruturas de madeira e a reparar ferramentas. O trabalho físico é visto como uma parte natural do crescimento, e a capacidade de sustentar uma família é um sinal de maturidade e empenho. A escolaridade é curta, assim como para as mulheres. Os rapazes frequentam aulas locais até aos 14 anos. Aí, aprendem a ler, a escrever e a desenvolver competências básicas. Depois, deixam a vida acadêmica para trabalhar a tempo inteiro em quintas, carpintarias, ferrarias ou comércios locais. As competências são transmitidas de pai para filho, sem diplomas ou cursos externos. A responsabilidade financeira recai sobre os homens. Gerem o dinheiro, tomam decisões sobre a compra e venda e representam a família perante o grupo. O seu trabalho pode incluir agricultura, artesanato, produção de laticínios, metalurgia ou design de ferramentas. Também negociam preços e são responsáveis pelo transporte dos seus produtos para o mercado externo. Só os homens podem ocupar cargos religiosos. São os únicos que podem ser bispos, ministros ou diáconos, e podem liderar cerimônias ou impor sanções. Os estudos religiosos não são obrigatórios. A sua experiência, conduta e a sua imagem junto do povo são suficientes. A seleção é feita por sorteio entre os candidatos propostos. O resultado é considerado a vontade de Deus. O casamento é uma etapa obrigatória na sua jornada como adultos. Um homem que não se casa é visto como alguém fora do sistema. O namoro é realizado com vigilância, em eventos coletivos como feiras, cânticos ou reuniões religiosas. Uma vez em casal, o homem gere a casa, decide onde viver, que emprego seguir, como educar os filhos e como lidar com os problemas familiares. O seu papel é medido pela sua fidelidade e pela sua capacidade de sustentar a família de forma consistente. É responsável por manusear ferramentas, máquinas simples e determinados equipamentos. Embora muitos aparelhos modernos sejam rejeitados, alguns dispositivos mecânicos, como geradores, berbequins ou máquinas de campo sem componentes eletrônicos, são permitidos. Os homens são responsáveis por operá-los, mantê-los
e decidir quando devem ser usados. As decisões sobre o que é permitido são tomadas por todos, mas são eles que implementam as mudanças. As jornadas de trabalho são longas. Começam antes do nascer do sol e terminam à noite. As atividades variam desde a plantação ou a colheita, até a reparação de estábulos, a construção de edifícios, a movimentação de mercadorias e a negociação de vendas. Os jovens trabalham com os pais ou irmãos mais velhos. Desta forma, aprendem cada passo sem cursos ou educação formal. Este trabalho colaborativo fortalece os laços entre eles. As reuniões dos homens reforçam também a unidade interna. Além das reuniões religiosas, reúnem-se para organizar projetos comuns, como reparar casas danificadas, construir celeiros ou preparar eventos de grupo. A participação nestas tarefas é obrigatória. Não comparecer sem justificação é considerado uma infração grave. Os valores são transmitidos dentro de casa. Os pais ensinam os filhos a trabalhar arduamente, a seguir regras, a cuidar do ambiente e a não se desviarem do caminho estabelecido. As conversas entre homens reforçam esta ideia. Falar de modelos externos é mal visto. A expectativa é que cada homem mantenha a herança que recebeu e não a altere. Embora os homens tenham autoridade nos seus lares, também são vigiados. Os líderes religiosos e os vizinhos observam o seu comportamento. Se alguém falhar nos seus deveres, seja como trabalhador, pai ou membro ativo, pode receber advertências ou sanções. Pode mesmo ser expulso do grupo. As suas vidas são marcadas por uma combinação de liderança, exigências constantes e pressão interna para manter as suas expectativas. Ostracismo. Quando o grupo decide que já não existe a excomunhão, é a medida disciplinar mais extrema no seio destas comunidades. É imposta aos indivíduos batizados que infringem as regras, desobedecem às autoridades religiosas ou confrontam diretamente a Ordnung. Ao contrário das advertências menores, esta sanção implica a exclusão de todas as atividades religiosas e do grupo. O destinatário deixa de frequentar as reuniões, é excluído dos rituais e perde a voz nas decisões coletivas. Aos olhos do grupo, ultrapassou uma linha que não pode ser perdoada incondicionalmente. Esta medida não é aplicada imediatamente. Em primeiro lugar, os líderes tentam resolver o conflito com conversas privadas, aconselhamento familiar ou avisos verbais. Só se o comportamento persistir ou se a ofensa for considerada grave, é que o bispo e os ministros decidem impor a expulsão. Não há recurso. A decisão é definitiva, tomada de acordo com princípios religiosos que não admitem discussão. A punição não se fica por aqui. A excomunhão é acompanhada de ostracismo, uma prática de isolamento social. Esta regra exige que o restante grupo limite qualquer contato com a pessoa sancionada. Não se fala com eles, não se come com eles, nem se participa em atividades partilhadas. Mesmo dentro da mesma casa, os familiares devem manter a distância. Pais, cônjuges ou filhos continuam a viver debaixo do mesmo teto, mas sem contato diário. O objetivo não é apenas punir, mas enviar um sinal claro aos outros. Quebrar as regras tem consequências que afetam todos. O efeito emocional é profundo. Estas comunidades operam com base no apoio mútuo. As famílias trabalham juntas, os vizinhos ajudam-se uns aos outros e a ligação entre todos faz parte do sistema. Ser ostracizado significa perder o vínculo humano e também o acesso a ferramentas partilhadas, à colaboração no terreno ou à ajuda com as crianças. O isolamento procura forçar o arrependimento. É uma pressão silenciosa, mas constante. O retorno é possível, mas não é fácil. Aqueles que desejam reintegrar-se devem comparecer perante os líderes, admitir o seu erro e, mais uma vez, aceitar a autoridade do grupo. Se o compromisso for aceite, são autorizados a regressar. No entanto, o estigma não desaparece imediatamente. Alguns permanecem desconfiados, à espera para ver se a mudança é real. O ostracismo aplica-se apenas àqueles que já foram batizados. Os adolescentes que não tomam esta medida podem sair sem serem punidos com esta prática. Em contraste,
Aqueles que assumem um compromisso e depois se retiram são vistos como traidores. Para eles, a punição é firme e pública. O batismo transforma uma decisão pessoal numa responsabilidade para todo o grupo. Nem todas as comunidades agem da mesma forma. Algumas são mais rigorosas e aplicam sanções rapidamente. Outras tentam encontrar soluções antes de impor o isolamento completo. Estas diferenças refletem debates internos sobre até que ponto se pode equilibrar a firmeza e a compreensão. Mas, em todos os casos, o objetivo é preservar a unidade do grupo e desencorajar os outros de desobedecer. As consequências para aqueles que não regressam são severas. Os ex-membros que optam por viver no estrangeiro enfrentam barreiras emocionais, econômicas e sociais. Muitos não têm qualificações educacionais para além do nível básico, não têm experiência profissional aceitável fora do país e precisam de começar do zero. As histórias dos que partiram mostram padrões recorrentes: solidão, dificuldade de adaptação a outros ambientes e dificuldades financeiras nos primeiros anos. O ostracismo também afeta aqueles que ficam. As famílias experienciam uma tensão constante entre seguir as regras do grupo e manter o vínculo emocional. Embora as regras proíbam o contato, a dor de não poder falar com um filho, irmão ou amigo deixa feridas profundas. Há mães que não podem abraçar os filhos, irmãos que precisam de se ignorar e amizades que são cortadas por obrigação. Tudo isto faz parte do preço imposto pelo sistema. A excomunhão e a omissão não são simples regras internas. São pilares que sustentam a identidade do grupo. Servem para marcar quem está dentro e quem está fora. Para manter a ordem, o castigo é o vazio. Embora doa, o grupo considera necessário manter as coisas como estão. Mulheres. Amish. Controlo absoluto do corpo ao silêncio. As mulheres do mundo. Amish seguem um conjunto rígido de regras que regem cada detalhe do seu dia. Desde cedo, aprendem a vestir-se, a comportar-se e a trabalhar de acordo com o que o meio envolvente impõe. As roupas são simples, em cores opacas, sem bordados ou padrões. Em vez de botões ou fechos, usam ganchos ou alfinetes, pois os detalhes visíveis estão associados à vaidade. Os cabelos são mantidos compridos, apanhados para trás e cobertos com toucas brancas ou pretas, dependendo se são casadas ou não. Não são permitidos enfeites, nem sequer alianças. O papel da mulher gira em torno da família. São responsáveis pelos filhos, por manter a casa arrumada, preparar refeições, costurar e cuidar dos idosos. Desde cedo, as raparigas participam nas tarefas domésticas. Aprendem a cozinhar, a reparar, a conservar os alimentos e a cuidar dos irmãos mais novos. Quando chegam à adolescência, assumem plenas responsabilidades em casa. Trabalham lado a lado com as mães e as irmãs para garantir que tudo corre bem. O casamento é considerado uma união inquebrável. As jovens casam geralmente entre os 18 e os 22 anos após o batismo. Não há encontros privados nem longos namoros. O namoro ocorre sob supervisão, geralmente em reuniões de grupo chamadas cantigas. Uma vez casadas, as esposas aceitam as decisões dos maridos e realizam as tarefas domésticas sem questionamento. A escolaridade é básica. As raparigas terminam a escola aos 14 anos, tal como os rapazes, e não têm acesso a estudos externos. O que aprendem é prático: cozinhar, costurar, tratar do jardim, organizar a casa e, por vezes, ajudar em pequenos negócios familiares. Trabalhar fora da comunidade é raro e só é aceite em ambientes controlados, como padarias coletivas ou lojas locais. Em relação às questões de saúde, as decisões importantes não são delas. Muitos grupos preferem evitar hospitais ou médicos externos. Os partos domiciliários e o uso de remédios herdados são preferidos. As parteiras são mulheres mais velhas do grupo que ensinam a geração seguinte. As principais decisões médicas são tomadas pelos maridos, por vezes com a ajuda dos líderes distritais. As esposas devem aceitar sem objeções. Os assuntos sexuais estão completamente restritos à esfera privada. Não é discutido abertamente em casa, nem incluído no ensino. O conhecimento surge indiretamente, através do que é visto ou ouvido,
e não através de explicações claras. As mulheres devem ser obedientes, silenciosas e fiéis. As demonstrações públicas de afeto não são permitidas. Quebrar qualquer uma destas regras pode levar a advertências ou penalizações graves. As tarefas domésticas são numerosas e ininterruptas. As mulheres acordam muito cedo para preparar o pequeno almoço, cuidar das crianças e planear o dia. As suas tarefas incluem assar, ordenhar, lavar a roupa à mão, passar a ferro quente, costurar todas as roupas da família e manter a casa limpa. As filhas mais velhas acompanham-nas em tudo, para que o ciclo nunca pare. As mulheres mais velhas têm influência na esfera doméstica, mas não participam nas decisões do grupo. Os homens decidem sobre questões religiosas, econômicas ou coletivas. As mulheres podem dar conselhos no seio da família, mas não ocupam cargos nem votam em assuntos gerais. O seu papel centra-se em casa, onde gerem as rotinas e fornecem as instruções necessárias às suas filhas e netas. Nada do mundo exterior influencia as suas vestes. Não usam maquilhagem, não cortam o cabelo, não o pintam nem compram roupa nas lojas. Fazem tudo em casa, seguindo moldes aprovados. Os vestidos são compridos, com mangas que vão até ao cotovelo ou ao pulso. Os sapatos são pretos, sem salto. Os bonés e chapéus que usam simbolizam a submissão a Deus e a obediência ao grupo. A vigilância é constante. Vizinhas, mães, sogras e irmãs mais velhas observam tudo. Qualquer mulher que se desvie é imediatamente corrigida. Se não mudar, pode ser ostracizada. Neste ambiente, a identidade feminina está diretamente ligada ao cumprimento de regras. Esta obediência é o que, para elas, mantém a comunidade unida. Amish sob suspeita. Mitos, crimes e o que ninguém consegue provar. Embora os Amish sejam conhecidos pela sua imagem de tranquilidade, vida simples e religiosidade, também existem histórias sombrias em torno das suas comunidades. Umas vêm de dentro, outras de fora. Embora muitas não possam ser confirmadas, fazem parte do imaginário que rodeia estes grupos fechados. Há lendas locais, rumores de atividades ilegais e suspeitas de encobrimento que contrastam com a imagem pública de retidão. Alguns relatos mencionam casos em que membros individuais participaram em práticas ilegais, como a venda de produtos sem registro, violações laborais ou evasão fiscal. Estas ações não são geralmente aprovadas por todo o grupo, mas antes resultam de decisões familiares que procuram manter a independência econômica e evitar o controle estatal. A distância física e cultural dificulta a supervisão oficial, criando espaços onde determinadas ações passam despercebidas. Alguns afirmam que algumas explorações Amish têm sido utilizadas por intermediários para transportar mercadorias sem serem notadas. Nestes casos, pessoas de fora exploram a boa reputação dos Amish para encobrir operações discretas. A estrutura fechada do grupo, aliada à sua relutância em contactar as autoridades, permite que algumas atividades econômicas sejam realizadas com pouca supervisão. As lendas também existem dentro do próprio grupo. Circulam histórias sobre castigos secretos, desaparecimentos inexplicáveis e rituais ancestrais que ainda existem em áreas remotas. Embora sem provas oficiais, estas narrativas reforçam a ideia de que a vida visível é apenas uma fração do que acontece internamente. Este fosso entre o que é mostrado e o que é contado cria uma atmosfera de mistério que desperta a curiosidade de quem observa de fora. Houve também relatos de alianças insólitas com pessoas de fora do grupo. Algumas histórias mencionam joint ventures que quebram princípios tradicionais, como acordos informais com agentes do mercado, que priorizam o lucro em detrimento das regras internas. Embora estes casos nem sempre apontem para o crime organizado, mostram um lado menos idealizado da interação com o mundo externo. Não se trata de uma ruptura completa com os princípios, mas sim de zonas cinzentas onde a ética e a praticabilidade colidem. Dentro do grupo, os conflitos também alimentam rumores. Nas comunidades onde tudo é decidido coletivamente, as disputas privadas podem rapidamente tornar-se públicas. Os conflitos pela liderança
As divergências sobre a Ordnung ou as tensões familiares são discutidos, amplificados e distorcidos através da transmissão oral. A falta de meios oficiais para esclarecer o que está a acontecer significa que as versões de cada história variam consoante quem a conta. De fora, a forma como os Amish são percepcionados também contribui para a criação de mitos. O interesse pelo ocultismo em comunidades fechadas leva ao exagero de certos aspectos. Livros, filmes e séries de TV apresentam versões em que o religioso coexiste com o sinistro. Embora estas representações não reflitam a vida cotidiana, influenciam a forma como o público em geral interpreta estes grupos. O contraste entre a calma demonstrada e as suspeitas murmuradas reforça esta dualidade. O isolamento não é apenas geográfico. É um cerco emocional, cultural e social que começa na infância. Desde a educação de uma criança até ao castigo de uma infração, tudo é marcado por uma teia de regras não escritas, castigos silenciosos e hierarquias inquestionáveis. As mulheres vivem sob vigilância, os homens suportam a pressão do controlo e aqueles que se desviam simplesmente desaparecem do cenário social. Por detrás desta imagem de simplicidade e paz, existe uma estrutura que decide como todos se devem comportar, sem espaço para diferenças. Falar abertamente, sair ou denunciar pode custar a sua ligação com toda a comunidade. Conhecer os segredos mais obscuros dos Amish não se trata apenas de olhar para o seu mundo de fora. Trata-se de compreender que o silêncio nem sempre é calmo, que a ordem nem sempre é justa e que a tradição pode ser também uma forma de confinamento.